através dos meus livros, dos vídeos e dos textos publicados na internet, através do meu curso online, eu tenho insistido bastante em chamar a atenção para o fato de que, na sua essência, a física quântica é uma física para a vida. É uma física que pode ser utilizada na vida prática das pessoas. A física quântica é intrínseca à realidade humana. Isso é comprovado através do processo de observação de uma partícula quântica, por meio do qual constata-se que a consciência do observador se integra na experiência da observação. Um esquema que os físicos chamam de colapso da função de onda. Veja, se nesse esquema quântico da observação da partícula, a consciência exerce uma função operacional, então, através dessa mesma consciência, a física quântica se integra também na realidade humana, na macro-realidade. Ou seja, os processos quânticos são intrínsecos à realidade humana. Afinal, a consciência é a essência da realidade humana. Essa é uma compreensão trivial entre os filósofos. Deste modo, por meio da consciência, os processos quânticos estão presentes nas nossas atividades, nos nossos relacionamentos, nos nossos contextos, nos nossos ambientes. E aqui não tem nada de misticismo, nem de autoajuda. Isso significa que, quando nós analisamos os nossos contextos, quando nós analisamos as coisas que acontecem conosco, com a nossa família, com a nossa empresa, nós devemos considerar também os processos quânticos aí presentes, que são invisíveis. A realidade humana implica interações sociais, culturais e políticas. É uma realidade interativa, portanto, afetando também a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Essas coisas também são afetadas pelos processos quânticos. Isso significa que, através da consciência das pessoas, os processos quânticos atuam também sobre a gestão das empresas e das instituições. Atuam também sobre a administração pública, municipal, estadual e federal, através das pessoas que são conduzidas para esses cargos. É exatamente este o assunto deste vídeo. Ou seja, a análise quântica do atual contexto do nosso país, neste momento de pandemia causada pelo coronavírus. O Brasil é o segundo país do mundo onde a epidemia é mais forte, onde já morreram mais pessoas, 213 mil pessoas. E, para piorar ainda mais, mesmo estando nesta condição dramática, o Brasil não tem
as vacinas contra o coronavírus. Vejam que situação. Pois é, quando nós analisamos as causas que produziram essa situação tão dramática em nosso país, os fatores quânticos que produziram isso aparecem bastante claros. Os fatores quânticos estão presentes neste quadro. O Brasil está com dificuldades para o recebimento das vacinas produzidas na China e na Índia. O Brasil foi excluído pela Argentina para o recebimento de insumos da vacina. O nosso vizinho, aqui pertinho. Pois é, por que será? Afinal, o que tem de quântico envolvido neste assunto? Veja, as partículas quânticas, para serem materializadas na realidade física, elas necessitam ser observadas através de um aparelho, observadas por uma consciência, pela consciência do observador. Se não existir um observador, a partícula quântica não se materializa. É necessária a presença de um observador. E isto foi fundamentado pela cadeia de von Neumann, desenvolvida pelo físico judeu John von Neumann. Na nossa vida prática, nós não temos partículas para serem materializadas. Nós temos projetos, metas, objetivos, superações, aquisições, realizações, curas, por exemplo. No momento atual, a partícula quântica que o Brasil precisa materializar é a disponibilidade da vacina contra o coronavírus. Esse é o nosso projeto a ser colapsado. Na realidade humana, observar uma partícula significa manter relações quânticas com ela. E na vida prática é manter relações quânticas com o projeto a ser concretizado. Manter o foco nesse projeto. Na física quântica, isso significa manter correlação quântica com a partícula. Então, nós devemos manter correlação quântica com os nossos projetos. Nós mantemos correlação quântica com um projeto quando nós adquirimos conhecimentos sobre o projeto. Quando nós desejamos intensamente esse projeto. Quando nós acreditamos nesse projeto, por exemplo. E ainda existem outros tipos de correlações quânticas que você pode ver nos tantos vídeos que eu já publiquei aqui no YouTube. Quando se trata de um país, o observador é o seu presidente, juntamente com aqueles que compartilham com ele essa mesma visão relacionada com a pandemia. O observador do projeto das vacinas no Brasil é o presidente e os seus colaboradores. Os seus apoiadores, desculpa. Esses apoiadores reforçam a amplitude de onda do observador. E você sabe, lá da física do segundo grau, que amplitude é potência de onda. Ou seja, os apoiadores aumentam a potência do presidente do Brasil quando ele se torna o observador quântico para materializar a disponibilidade das vacinas contra o coronavírus. Então, neste caso,
Quando eu me refiro ao Brasil, eu estou me referindo ao seu presidente, que é o observador quântico aqui no processo. Nesta análise, eu não vou considerar nem ideologia política, nem preferência partidária, nem a pessoa do nosso presidente. Eu vou manter uma total neutralidade política nesta análise. Gostaria que você entendesse isso. Eu vou falar como um físico quântico. Veja, aqui no nosso caso, a partícula a ser colapsada é a vacina contra o coronavírus. Agora, me responda. O presidente do Brasil, como um observador quântico, observou realmente a sua partícula? Observou o seu projeto de possuir a vacina contra o coronavírus para os brasileiros? O presidente do Brasil, como observador quântico, ele estabeleceu correlação quântica com a vacina contra a pandemia? Ou seja, o presidente do Brasil desejou realmente esta vacina? Porque isso é correlação quântica. O presidente do Brasil adquiriu conhecimentos sobre a vacina? O presidente do Brasil acreditou na vacina? Pois estes procedimentos intelectuais implicam em correlação quântica com o projeto. E onde não há correlação quântica, não há colapso da função de onda. Independentemente de preferência partidária, há respostas para essas perguntas. Parecem ser evidentes para qualquer um, para qualquer brasileiro. De fato, no seu papel de observador quântico, o presidente do Brasil negou tudo aquilo que nós, físicos quânticos, chamamos de correlação quântica. Ou seja, o presidente do Brasil não foi um observador quântico. A partícula quântica, ou a vacina contra o coronavírus, ela não foi observada. E quando isso acontece, não ocorre o processo do colapso da função de onda. Portanto, não houve o colapso da função de onda. Portanto, a partícula não se materializou. Ou seja, a vacina não foi disponibilizada para o Brasil. Prova disso é que o Brasil está tendo dificuldades para receber a vacina, tanto da China quanto da Índia. E nem recebeu os insumos disponibilizados pela Argentina, assim como ela fez para o México. O presidente do Brasil, o nosso observador quântico, minimizou a pandemia, igualando-a a uma gripezinha. Veja, uma gripezinha que já matou 213 mil pessoas. Quando a vacina Coronavac foi confundida com a causa daquela morte por suicídio, pasme, o presidente do Brasil, o nosso observador quântico, cruelmente chegou a festejar esta tragédia, torcendo para que a vacina do Butantan não funcionasse. E nós vimos aí que este caso não tinha nada a ver com a vacina, porque se tratava de um suicídio, e não de uma morte causada pelo efeito colateral. O presidente do Brasil, o nosso observador quântico, minimizou a eficácia de 50,4% da vacina Coronavac, um índice aprovado por todas as agências regulamentadoras de saúde do mundo inteiro. O presidente do Brasil, o nosso observador quântico, se recusa a ser vacinado. E esse, decididamente,
não é um comportamento quântico de um observador quântico. Como já foi dito anteriormente, os processos quânticos estão presentes em todos os setores da atividade humana, inclusive no setor da administração pública, inclusive na atividade de dirigir um país. Se você é um físico clássico, uma pessoa materialista, agnóstica, que não aceita processos metafísicos na realidade humana, que não aceita a realidade da consciência, a realidade do espírito, e que por causa disso, você esteja achando que tudo isso que eu estou falando aqui não passa de misticismo, então saiba que tudo que eu falei até aqui está rigorosamente fundamentado em princípios da física quântica. Essa fundamentação já foi demonstrada por mim através dos tantos vídeos que eu já publiquei aqui no YouTube e nos meus livros. Um dos fundamentos principais da mecânica quântica é o chamado princípio da complementaridade, intuído pelo físico dinamarquês Niels Bohr no Congresso de Copenhague em 1927, onde a física quântica foi formatada epistemologicamente. Segundo este princípio, que é o princípio da dualidade onda-partícula, as partículas existem em dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Um mundo físico corpuscular, feito de coisas, e um mundo não físico, quântico, feito de ondas, que é precisamente a realidade quântica. Com base no princípio da simetria, que trata das invariâncias das leis da física, o princípio da complementaridade vale também para a macro-realidade humana, vale também para a gestão na administração de um país. Isso significa que a nossa experiência sensível não conta toda a história daquilo que acontece conosco. Não conta toda a história das nossas experiências reveladas, nem pelos nossos 5 sentidos e nem pelos instrumentos da física. Desde quando nós acordamos pela manhã até a noite, quando nós vamos dormir, o nosso cotidiano é cheio de processos quânticos invisíveis. Isto que eu chamo de intangíveis quânticos. Agora mesmo, enquanto você me assiste aí, ou assistindo este vídeo, forças, energias, vibrações, processos, fenômenos estão atuando sobre você. Veja, 70% do nosso universo é feito de uma energia invisível, que os físicos chamam de energia escura, e que ninguém sabe do que se trata. 25% do nosso universo é feito com uma massa invisível, que os físicos chamam de matéria escura, e eles não sabem o que é isso. 4% do universo é feito com plasma, algo parecido com o quarto estado da matéria, e que não é o campo da pesquisa científica. A ciência estuda somente 1% da matéria atômica conhecida presente no nosso universo. Ou seja, o grau de ignorância científica é de 99%. E ainda tem outros mistérios igualmente desconhecidos pela ciência, como o buraco negro, o Big Bang, o quantum de energia, o emaranhamento quântico, o princípio da incerteza, o efeito não local, o campo quântico, o vácuo quântico, o tunelamento quântico, o colapso da função de onda. Olha o nível de ignorância da ciência. Então, fique atento às coisas que acontecem com você. Fique atento às suas atividades, aos seus relacionamentos, pois a realidade não é apenas aquilo que é visível, apenas aquilo que é perceptível. Acredite, por causa disso, neste episódio das vacinas, aqui no Brasil, mais coisas estão acontecendo e aconteceram
coisas que acontecem na dimensão quântica da nossa realidade. Não duvidem disso. Isso nos dá o direito, nesta nossa análise, de considerar o aspecto quântico invisível operando no processo, como o nosso presidente conduziu as tratativas com a aquisição da vacina contra a pandemia. Com base nisso, que nós, físicos, já conhecemos sobre os processos quânticos, já é o suficiente para acreditarmos que, no caso das vacinas, o comportamento assumido pelo presidente do Brasil está diretamente relacionado com este atual contexto negativo que mergulha o nosso país num panorama de incertezas e de indefinições consoantes à aquisição das vacinas. Acredite nisso. Veja, tudo isso que eu falei aqui neste vídeo, isso é importante. Eu estou abordando no evento chamado Encontro com a Física Quântica. Um evento online e gratuito, que começou na última segunda-feira, dia 18 de janeiro, e vai até o dia 24 deste mês, no próximo domingo. Todos os assuntos das minhas pesquisas da física quântica eu estou discutindo neste evento. Para participar e fazer a sua inscrição, basta você clicar no link que aparece aqui embaixo deste vídeo. E atenção, a partir desta segunda-feira, eu vou abrir uma nova turma para o meu curso online, A Física Quântica na Vida Real, onde eu ensino todos os princípios quânticos necessários para você utilizar a física quântica para tornar real os seus sonhos e os seus projetos. Neste curso, eu ensino passo a passo para você colapsar o seu projeto. E veja, eu faço tudo isso rigorosamente fundamentado em princípios de ciência, com base na física quântica, sem misticismo, sem autoajuda e sem religião. Ao se inscrever para o encontro com a física quântica, no link que está aqui abaixo do vídeo, você passa a fazer parte da minha lista de e-mails. E assim você vai receber na próxima segunda-feira um e-mail que eu vou te mandar com o link para você ter todas as informações sobre o curso e como fazer a sua inscrição. Algo muito massa. Um abraço quântico a todos.